Fala, pessoal, eu sou a Andressa Bello, estamos começando o nosso podcast de Boa na Estrada com a Argos. E hoje, com uma presença mega especial, meu parceiro de Argos, Rafael Desen. Tudo bem, Rafa? Obrigado, Andressa. Tudo bem? Obrigado por essa oportunidade de dividir um pouco da mesa aqui com o nosso parceiro aqui, com a Geotab, né? Juntamente com você. Acho que é uma grande experiência para todos que vão estar ouvindo aqui da gente e compartilhar um pouco da nossa experiência aqui com todos que vão estar nos ouvindo. É bem isso que você falou, a gente está aqui com a Carol da Geotab, né? A Geotab que é referência aí global em telemetria. Prazer também estar aqui com você, Carol. Muito obrigada, Andressa. Muito obrigada, Rafa. É um prazer estar aqui com vocês, estar aqui com a Argos, né? A gente tá sempre junto nos clientes, né? Tem essa sinergia entre as empresas e é muito legal ter essa oportunidade de vir aqui conversar com vocês. Massa. Bom, nada mais importante falar, né, do que segurança. Então é isso que vai rodar aqui no meio da nossa conversa desse podcast de hoje. E só para explicar para vocês que estão, né, nos ouvindo, assistindo, o Abril Verde é um mês de conscientização sobre saúde e segurança no ambiente de trabalho. No nosso caso, né, com foco no transporte. E até para explicar, né, o que é esse Abril Verde, a data escolhida foi dia 28 de abril. Isso porque lá nos Estados Unidos, em 69, aconteceu um acidente que foi fatal para 78 pessoas. E em homenagem a isso, né, foi criado essa data em memorial. E aqui no Brasil, de forma nacional, a gente trabalha muito essa questão de conscientização da saúde e segurança no ambiente de transportes, né, no ambiente de trabalho. E para começar esquentando um pouquinho sobre esse tema, a gente que está sempre, né, Rafa, você também, né, Carol, a gente está sempre dentro aí das casas, né, das empresas dos nossos clientes, a gente fala e ouve muito sobre segurança, né? Tem motorista, às vezes, até que fica um pouco receoso, né, gestor de frotas que está sem informação, né? Então, antes de a gente falar de tecnologia, vamos falar, né, do dia a dia, né? Rafa, o que você mais encontra quando você vai visitar, né, os nossos clientes, né, as empresas, sobre esse quesito segurança? Vamos lá, Andressa. Eu acho que, primeiro, o tema de segurança ele é algo muito importante, né, Carol? Acho que todas as empresas vêm acompanhando esse indicador cada vez mais. E é notável, inclusive, quando você acompanha o nosso dia a dia, né, que as empresas começam a aderir por um momento de troca cultural mesmo, né? Então, por exemplo, quando a gente visita alguns clientes, quando começa alguma relação, alguma parceria com a gente, é comum ela ter talvez a ponta de um iceberg ali de segurança. Quando ela começa a utilizar a tecnologia de fato, é onde ela começa a enxergar outros indicadores, outros números a serem controlados, né? E aí esse tema segurança acaba ficando mais latente no dia a dia da empresa. Então é normal a gente ver esse tema de segurança sendo mais repetitivo dentro das empresas, principalmente em empresas de produtos perigosos, né, ou de cargas perigosas, né, transporte de combustível, de gás, etc. Isso vem se tornando cada vez uma realidade mais efetiva em virtude da quantidade de acidentes que a gente tem visto hoje no Brasil. Inclusive, teve um recentemente no Sul, não sei se vocês acompanharam, que teve um tombamento de uma carreta de álcool etílico, né, que pegou fogo durante a serra inteira, teve uma série de fatalidades. Então, eu fiquei sabendo disso, eu vi também. Então esse é um item cada vez mais importante dentro das empresas. Pelo menos o que a gente tem notado ou percebido é que as empresas começam a sair um pouco do ambiente de consumo de combustível, de RPM, aquele dado mais de eficiência, e começa a tratar um pouco mais também o item de segurança, né? Então isso é o que a gente tem percebido no nosso dia a dia, né? E que é hiper importante, porque aí salva vidas, salva custo, salva tempo, né? Não tenha dúvida. É importante. Carol, você que, né, tá dentro aí da Geotab é mundial, né, não tá só dentro do Brasil. O que você vê de referência ali fora do mercado brasileiro que você enxerga que já está acontecendo e funciona muito bem e que seria uma boa prática para a gente indicar aqui para o pessoal? Essa é uma boa pergunta, Andressa, porque eu estou nesse mercado tem 16 anos, eu comecei como menor aprendiz na área de frota e existiu mesmo essa mudança que o Rafa acabou de comentar, porque quando se falava de telemetria, de olhar o veículo, era sempre aquela coisa de eu preciso ter eficiência, eu preciso fazer a melhor rota, menor consumo de combustível. E hoje em dia é importante isso, não deixou de ser, porque o custo é importante, mas o caminhão é um ativo que é importante para você e o teu colaborador... Caramba.
colaborador também. Então, de certa forma, o que a Geotab tem aplicado e a gente tem movido bastante esforço nesse sentido é a questão de predição de acidentes. Então, foi lançado recentemente dentro do Mais Geotab, na nossa plataforma, uma parte que você foca nisso. Você vai olhar os eventos principais, aceleração, freada, curva brusca, excesso de velocidade. E com o algoritmo patenteado que a Geotab desenvolveu usando machine learning, inteligência artificial, a gente consegue meio que predizer a chance de você ter um acidente nos próximos 100 mil quilômetros. E com isso, eu já consigo identificar alguns comportamentos no meu condutor para serem corrigidos antes que o acidente aconteça. E isso tem sido aplicado aqui e mundialmente, porque é um algoritmo, tá super tranquilo, eu consigo inclusive fazer benchmark disso, que aí você olha como que a tua frota está performando em relação a frotas parecidas e entender o quão distante eu estou do mercado, o quão inseguros, vamos colocar assim, os meus colaboradores estão quando eles manejam esse tipo de veículo. E até ter essa coisa de, já que eu estou sendo preditivo, eu vou tratar disso, eu vou olhar para isso, vou corrigir antes que o acidente aconteça, antes que algo aconteça. E já está disponível aqui no Brasil. Já está disponível. Que bacana. E falando... Não, eu só ia falar que é bacana colocar, porque assim como a Carol, eu também tenho 16 anos de mercado. Olha só. Então, ao mesmo tempo, passei por algumas empresas diferentes, né? A gente começa lá atrás, quando nem esse ambiente de segurança era algo notável, né? Sim. Era muito mais voltado para security ali, né? Exato. Hoje o ambiente está muito mais voltado para safety. E esse tema de você olhar lá para frente, o que o seu carro, o seu motorista está fazendo, que pode acontecer algum possível acidente em X mil quilômetros ou em X tempo, faz toda a diferença, né? Porque normalmente as empresas olham para o que está acontecendo no passado e não o que pode acontecer para frente. Exato. E isso, no nosso dia a dia, faz uma tremenda diferença. Você deixa de ser reativo, você deixa de olhar o que já aconteceu para tentar prever alguma coisa. Porque eu acho que a gente tem muito mais informação que há 16 anos, né? A gente tem muito mais fonte de dados e com isso você conseguir realmente... A gente não está falando de punir colaboradores, não vamos olhar nenhuma tecnologia, nem a Geotab, nem a Argos como algo negativo, de o cara tá lá te bloqueando, né? Tá te expondo. Mas tá te dando condição, porque às vezes o cara tá dirigindo mal porque ele tá num local ruim de condução e ele precisa de um treinamento. E aí o treinamento desse cara vai te custar menos do que um caminhão que capotou, que bateu, alguma fatalidade. Então é justamente isso, de você pegar a informação que você já tem, de câmeras, de dispositivo, trabalhar para, ok, eu preciso reduzir isso, eu preciso colocar um foco nisso para dar segurança para ele me conseguir fazer o máximo de rotas de entregas possíveis, por exemplo. Sim. É bom a gente ver essa evolução acontecendo, né? Muito importante. Não tenha dúvida. Falando disso ainda, né, sobre toda essa evolução, eu queria conhecer e explicar para o pessoal também que não sabe ainda o que é essa tecnologia de telemetria, porque muitos ainda pensam que é só rastreador. Né? Sim. Basicamente. Sim. A grande só maioria, por sinal, né? As pessoas estão apegadas àquela questão de um ponto no mapa. Onde meu veículo está? Que é extremamente importante para a questão de entrega, questão de quilometragem, de percorrido. Mas a ideia esse é o nosso dispositivo, então o dispositivo Gol da Geotab. A gente lê dados do veículo, então eu vou entregar, além de tudo isso que a gente falou, eu também vou entregar informação de aceleração, freada, curva brusca, todos os dados do motor que estiverem disponíveis na RedCam, porque eu consigo trabalhar essa informação também de outras formas, manutenção, consumo de combustível, para os veículos elétricos a questão da eficiência, né? E a instalação dele é super simples, então também tem essa questão de muitas vezes o pessoal fala, isso aí, né, vai me custar muito e vai ser muito difícil de instalar. Instalação super simples, instalação limpa. Então a Geotab tem alguns chicotes homologados aqui no Brasil para fazer essa instalação de forma limpa. Plug and play, conectou, faz a instalação. Risco nenhum pro veículo. Risco nenhum pro veículo, não vai acabar a garantia, que acho que é o maior problema. Tô com um caminhão muito novo, vou perder a garantia, não vai perder a garantia. Faz a leitura dos dados, tem acelerômetro e giroscópio, que são os pontos importantes para isso que a gente estava conversando aqui, de você olhar, né? E tem a possibilidade de integrar com câmeras. Então, por exemplo, no cenário da Argos, olhar as duas informações juntos. Eu estou olhando aceleração, freada, curva e vou olhar fadiga, que também é um ponto muito importante. A gente fala muito de olhar essa questão da condução, que, óbvio, depende do motorista e da estrada que ele está rodando, mas também ter a possibilidade de, por ser uma plataforma aberta, integrar com câmeras, com outros sensores que vão dar aquela visão que, se eu estiver olhando simplesmente o veículo, eu não vou ter. Então, eu consigo ter esse gancho de olhar o veículo, olhar a condução, mas também ver se aquele cara, ele tá sonolento? Ele tá fadigado por algum motivo? E é bacana falar sobre isso, Carol, porque é muito comum quando a gente
cruza as duas informações, né, câmeras com telemetria, Sim. a gente tem um contexto geral do que está acontecendo naquele veículo. Exato. E não necessariamente está acontecendo uma freada brusca, por exemplo, por uma sonolência. Pode ser por, de fato, algo que está acontecendo naquele momento. Sim. Mas também tem o inverso, né? O cara realmente está tendo uma freada brusca, por exemplo, por conta de uma sonolência. E a gente consegue avaliar o comportamento inteiro daquela viagem, daquele período, daquele motorista, qual que é o estágio daquele, diria, de comportamento, né? Não só comportamento na direção, mas comportamento fisiológico, físico do próprio Exato. condutor, né? E aí, usando essas duas fontes de dados, a gente consegue ter um perfil mais adequado aí de segurança. O gestor sai do escuro. Porque Exato. é importante que ele consiga fazer gestão, mas ele tem que ter informação, porque acho que é muito, muito fácil, né? Como era antigamente, só olhar números e falar, tá, a Andressa tá dirigindo muito mal. Mas eu não tô vendo se a Andressa tá tendo que frear muito, né? Que é uma coisa que você consegue ver com as câmeras, porque tem um louco na frente dela. Né? Eu não consigo saber isso se eu estiver atrelado apenas a informações corriqueiras, aquela coisa que está acontecendo ali agora. É importante você tentar predizer, tentar olhar o futuro, olhar essa questão de ser um comportamento recorrente e ter o máximo de fontes de informação e utilizar as fontes de informação, que eu acho que é o mais importante que ambas as empresas fazem aqui, de não entregar só, tá aqui, ó, tantos eventos para você, mas de entregar a análise já mais mastigada e com insights. E a junção disso tudo dá essa visão 360, Exato. né? Completa. E aí, já comentando sobre a telemetria, está há muito tempo no mercado, né? A Argus foi a pioneira trazendo essa videotelemetria quase aí 10 anos para dentro aí do Brasil. Sim. E videotelemetria é um upgrade ali de tudo, porque aí a gente consegue enxergar em vídeo não só questões mecânicas, né, do veículo, Sim. não só essa questão de manutenção em si, mas a parte da condução de fato, que é essa questão de fadiga, uso de celular, distração, né, os sensores todos externos também para dar aquele apoio da rodovia que o veículo tiver, né, enfim. Para quem também não conhece sobre isso, o que é a videotelemetria em si? É uma inteligência artificial? O que é? Como que funciona? Eu acho que é importante falar que a Argus ela foi pioneira nesse mercado, né? Ela trouxe essa tecnologia para o mercado e contando um pouquinho da história, acho que é importante colocar aqui também, para quem não conhece, né? Mas quando a gente começa lá atrás, 10, 12 anos atrás, implementando a parte de videotelemetria no Brasil, a gente sofreu muita resistência no passado, porque é muito comum quando a gente coloca algo que está te filmando dentro de uma cabine de um caminhão. O mercado brasileiro ele é muito bairrista, ou muito tradicional, né? Então, acaba que a cabine do veículo é a casa do motorista. Então, no começo, a gente tinha muita restrição disso. É um Big Brother, eu não vou querer, né? O X9, vou tampar, né? Vou tirar. Então, a gente começa lá atrás com muita restrição do ponto de vista mecânico, do ponto de vista de motorista, né? Ter essa restrição, é minha casa, eu vou estar me trocando, aqui eu passo mais tempo dentro do meu caminhão do que na minha própria casa. Como é que eu vou ter uma câmera dentro do meu caminhão? Sim. Até o passo que começam a ter algumas ocorrências, alguns acidentes que o próprio motorista consegue se isentar daquele problema, né? Inclusive, a gente tem casos recentes de clientes nossos que tiveram acidentes que conseguiram se resguardar, o próprio motorista se resguardar e falar, cara, isso não foi culpa minha. Pode pegar na câmera que não é culpa minha. Sim. Então, o cara já usa hoje como um apoio até para se defender. Mas, falando um pouco do que é a videotelemetria, até é importante colocar, quando a gente fala de vídeo, a gente está trazendo para o Brasil aí há 10, 12 anos, o que a gente chama de IA, uma inteligência artificial que acompanha todos os comportamentos do motorista durante o percurso, durante uma condução. Né? Olhando ali para sonolências, distrações, uso de celular, cinto de segurança, todos os itens que são, eu diria, obrigatórios aqui para o nosso dia a dia ou para a nossa conversa de segurança aqui, né? Diante disso, não só trazendo os eventos, como a Carol bem colocou, é muito comum a gente olhar para o mercado e ter várias tecnologias gerando informação de dados ali de fadiga, olhando informações de celular, de cinto de segurança, etc. Mas a Argus percebeu que talvez isso seria um pedaço do serviço, né? Porque eu estaria somente gerando informação lá para o motorista ou para o gestor de frota, aonde ele teria basicamente um dado, um número. Né? E muitas das vezes isso é só mais um número para o gestor de frota acompanhar. E isso acaba saindo do escopo dele. É muita coisa, é muito dado para ele gerir. Então, pensando nisso, o que a Argus fez? Ela
acoplou junto ao serviço de videotelemetria, o que a gente tem hoje uma torre de controle, que acompanha junto com o gestor de frota aqueles principais eventos que eles precisam ser acompanhados juntamente com aquela operação. Até para tratar naquele ambiente que a gente falou um pouco mais cedo, Carol, de ser mais preditivo e não ser só reativo, né? Então a gente traz para essa torre de controle, primeiro, validando esses eventos, então se realmente ele estava no celular, se ele não estava no celular, se o cinto estava velado, se ele estava olhando para o lado ou estava de fato com atenção na estrada. Então, sendo verdadeiro esse evento, atrelado a o que a gente chama de protocolo de intervenção, então a gente pode atrelar junto a um protocolo de segurança para dizer o que você quer que eu faça com esse evento. Então, por exemplo, suponhamos que o seu motorista faça 4 eventos de sonolência, por exemplo, em 1 hora. O que eu faço com essa informação? Eu posso ligar para você? Eu posso fazer alguma atuação diretamente com a tua central? Porque não é toda hora que o gestor está ali com a tela aberta, exato, né? Recebendo ou analisando algum evento que está acontecendo. Tem rotas que são feitas à noite, por exemplo. Pois Como que você vai ter uma equipe sua dentro da tua empresa 24/7, exato, que é o que a Argus consegue oferecer. Exato. E assim, hoje, quando a gente olha para uma torre de controle, ela vai muito mais além do que validar eventos, né? Ela vai para, de fato, atuar na sua operação, atuar naquilo que, de fato, é importante para você. Porque quando a gente coloca, acho que todos devem conhecer, acho que a Carol muito mais do que a gente, né, Andressa? Mas é o que a gente chama de pirâmide de acidentes, né? Sim. Tem alguns que chamam de pirâmide de acidente, pirâmide de Bird, tem vários nomes no mercado. Mas, basicamente, um acidente, uma fatalidade, ele acontece por vários pequenos delitos, vamos colocar assim, né? Delitos ou infrações ou exceções. Então, o fato é como que eu posso controlar esses eventos sem que você, gestor de frota, fique o 100% do tempo cuidando da sua operação. Então, de fato, a videotelemetria atrelada à nossa torre de controle faz todo sentido para essa conversa de segurança. E tanto para a solução de videotelemetria, mas de telemetria também, tem alerta embarcado. O motorista ele é advertido no momento exato ali do que está acontecendo. Sim, é possível, da parte da telemetria, existe uma lista de eventos que você consegue cadastrar para que ele tenha um barulho, né, na cabine automaticamente. Então, existe essa possibilidade de embarcar. E também existe essa coisa de, tudo bem, eu não vou ficar alertando ele o tempo todo, mas tem muito cliente nosso que trabalha, acabou o dia, qual a quantidade de incidentes que você teve, qual que foi a taxa deles, porque é sempre importante normalizar as informações. Então, eu não vou só punir o cara porque ele tem 50 eventos em 1.000 quilômetros rodados, por exemplo, se eu tenho um cara que tem 10, mas ele rodou 50. Então, também normalizar essa ocorrência para eu entender o cara que tem um comportamento constante dessa direção agressiva, dessa distração, do cara que aconteceu numa rota muito mais longa, que aí entra até bacana, a questão de fadiga, outras situações que podem estar acontecendo por ser uma rota longa. Ser justo no proporcional, exato, né? Sempre normalizar os dados para que eu consiga comparar banana com banana, por assim dizer. E é bacana você falar isso, Carol, porque a Argus percebeu isso juntamente com a Geotab, porque quando a gente olha para a direção do condutor, muitas das vezes o gestor de frota ele penaliza ou penalizava o motorista pela quantidade de eventos, né? Então, eu tenho lá 10 eventos de velocidade de um motorista A e 20 eventos de velocidade de um motorista B. Então, na teoria, o que cometeu 20 tem mais eventos do que o de 10, né? Então, ele que vai ser penalizado. Mas quando a gente traz isso para o nosso universo, como a gente colocou aqui um pouco mais cedo, a gente tem toda uma plataforma de IA que a gente desenvolveu para acompanhar dados de telemetria, dados de câmeras, ao longo de um percurso, e eu consigo, através dessa aplicação, conectado, obviamente, com as soluções da Geotab, trazer o quanto ele está, qual que é o indicador de risco dele, né? Então, qual que é o percentual dele possivelmente se envolver em um acidente com base na característica de direção dele. Não olhando somente pela quantidade de eventos, mas olhando, de fato, pelo perfil de condução que ele está exercendo, né? Isso independente da quantidade de quilometragem. Isso faz todo sentido, na minha opinião. Não, faz sim, porque te livra. Pensando em gestores, ambas empresas trabalham com contas muito grandes, com bastante veículo. Para o gestor de frota, acaba sendo mais complicado você ter que olhar só aquilo que te parece, porque olhando o número parece uma coisa absurda, que te parece estranho. Com isso, você consegue que ele entre, primeiramente, nos cenários em que realmente é crítico, para que, como a questão da base da pirâmide, eu vou pegar o que realmente é crítico e aí eu vou afunilando para o que realmente importa no momento.
Porque senão o gestor acaba com muita informação, com muito dado na mão que ele não tem como manejar. Então, acho que a ideia, e é uma coisa que eu vejo de sinergia entre as empresas, eu vou te entregar um insight daquilo que realmente é crítico e você precisa trabalhar agora. E é isso que é interessante todo mundo saber, né? A gente não vai fornecer só o dado, né? Tá aqui a informação, exato. nem de videotelemetria, nem de telemetria. A gente já faz um trabalho de uma tratativa para entregar para aquele, né, aquele responsável, aquele gestor ali da frota, já poder atuar de fato com aquele motorista ou com a troca de uma jornada, e aí fazer todo o trabalho interno dentro da empresa, né? Até porque, sendo bem sincero, né? O gestor de frota, ele não tem tempo para acompanhar tudo isso. Não tem. Né? É muita coisa, é segurança, é indicador de velocidade, é consumo, é CTE, é uma série de informações que e cobranças em cima dele também, né? Então, a gente tem clientes que, quando eu visito, que o próprio gestor de frota, ele não consegue, é muita coisa ao mesmo tempo. Então, a tecnologia ela tem que vir para ajudar, né? Então, tem muitas empresas que a gente visita que tem uma tecnologia, mas não tira nada dela, na verdade, né? E o ponto nosso aqui, de fato, é fazer isso, fazer com que ele tire um dado, ele transforme isso em uma informação palpável para ele e, de fato, mais direcionada, né? Porque até para ele reduzir o tempo dele no próprio dia a dia. Tem clientes que a gente chega que o cara tem uma pessoa específica que fica o dia inteiro recebendo relatórios de tecnologias diferentes, vídeos de câmeras diferentes, e o cara tem que ficar tratando aquilo manualmente. Você pensa, você tem uma pessoa que está fazendo esse tipo de trabalho manual, a gente não quer tirar emprego de ninguém, vamos deixar bem claro óbvio. Isso, mas você dá uma função para ela de algo realmente relevante. Exato. E também dá o poder, essa tomada de decisão de maneira muito mais rápida. Que é o que, inclusive, essa questão de torres de controle é isso que acontece, de você poder bater o olho, saber o que está acontecendo e é aqui que eu preciso agir nesse momento. Tem coisas que eu vou agir daqui 2, 3 dias, mas no momento é isso que me é crítico e eu entendo que ambas empresas fazem isso, de filtrar as informações e entregar o insight o mais mastigado possível. Exato. Para ele poder se preocupar com o resto da frota. Exato. E é o que eu comentei aqui, né? É muito comum, né, existir a tecnologia para passar informação para o gestor de frota e o gestor de frota precisar acessar, e aí já aconteceu, de repente, várias vezes de sonolência ou uso de celular, então quase acidente já aconteceu ali, risco com o motorista, risco com o ativo, enfim. Sim. E o papel da torre de controle da Argos é justamente ser esse olheiro, né, ser esse olho para o gestor. Então fica tranquilo, né, continua fazendo suas 1000 demandas aí, que os veículos que estão em rota... Geotab e Argos estão olhando, Exato. Né? Inclusive, tem casos aqui que a gente pode citar, que a gente visita, né, no nosso dia a dia, olhando para o ambiente da Argos de videotelemetria, que tem empresas com 100, 200, 300 caminhões que dedicam 5, 6 pessoas para ficar olhando vídeos ou microvídeos, os 100% da sua carga de trabalho. Então, ele fica olhando lá para ver se o vídeo é verdadeiro, se o vídeo não é verdadeiro. Então, imagina, você ter um CAPEX ali de investimento nos seus funcionários para ficar validando o vídeo, né? O ponto aqui da Argos é que a gente já faz isso, a gente entrega o dado pronto para o cliente. Além de ter o dado pronto, ele já tem atrelado a esse dado pronto um protocolo de atuação. Então, eu vou até além, tem empresas que colocam um CFTV, uma câmera ali só às vezes, né? Para ficar assistindo em tempo real tudo que está acontecendo ali dentro para fazer esse monitoramento. Isso. Então, assim, a inteligência artificial que tem dentro dos nossos equipamentos já emite esse alerta, manda para a torre de controle, a torre de controle faz a validação, né? E notifica aí o gestor por Telegram, telefone, né? WhatsApp, e-mail. E vai além de notificar, né, Andressa? Porque... quando a gente faz a notificação, a gente atua junto com o condutor. A gente poderia trazer vários exemplos aqui, mas, de fato, a torre, para a gente, é o nosso principal diferencial hoje, né? Hoje, nenhuma empresa de mercado tem isso. A Argos hoje é pioneira nesse mercado, até porque a gente está não só no ambiente de torre de vídeo monitoramento, mas também no ambiente de torre de telemetria. Então, a gente tem clientes que operam no ambiente de logística, no ambiente de safety mesmo, olhando para o ambiente de telemetria mesmo. Então, a gente tem torres locais que cuidam dos nossos clientes localmente, então torres dedicadas, mas a gente também tem torre que acompanha toda a nossa operação. Então, isso, para nós, eu acho que faz total sentido para o ambiente de transporte rodoviário de carga ou para qualquer operação indoor que a gente possa chamar assim, né? Então, realmente é um grande diferencial. A gente está falando de gestor de frotas, né? Ele é uma peça importantíssima ali dentro, né? Nada vale só ter a tecnologia, a gente passar a informação e não ter alguém que depois vai tratar aquilo que a gente vai, né,
passar de conteúdo. E olhando para a telemetria, Carol, o que você enxerga que é, nossa, putz, é essencial existir, né? O papel do gestor que não só aperta o botão, mas ele analisa, ele tá ali e recebe esses dados, essas informações. É realmente, Andressa, olhar a frota como um todo. Então, a gente tem cenários dentro dos clientes da Geotab que o pessoal acaba criando, utilizando do que a gente chama de safety scorecard, que seria um scorecard de segurança, um cartão de pontuação de segurança. Que eu já aplico todas essas regras e eu sinalizo para você automaticamente quem são os motoristas de alto, médio, leve e baixo risco. Então, olhar para isso, já entendendo que existe essa questão da normalização, fazer uso dessa questão da parte da ferramenta, né, no nosso caso, que utiliza do machine learning, da inteligência artificial, para poder filtrar, e ela já vai te sinalizar, olha, esses são os caras que eles estão com problemas e eles estão com problemas, porque existem cenários que, por exemplo, o motorista, ele tá com problema em curvas e excesso de velocidade, mas ele tá muito bem em freada, então você consegue já meio que mapear automaticamente. E para o gestor de frota, é importante olhar diretamente isso, né, na parte de safety, olhar diretamente esses insights que já chegam prontos, para você saber aonde que você tem que trabalhar. E cenários em que a gente trabalha também a questão de gamificação, de utilizar a pontuação para dar algum tipo de benefício para o motorista. Então, sei lá, a gente tem casos que é uma vez por ano, ou 6 meses, que o cara vai olhar, olha, todo mundo que está nesse ranking aqui, os 20 e mais, vão receber um bônus, um vale qualquer coisa. Tem alguns cenários que, sei lá, depois o motorista consegue comprar o veículo com desconto, o veículo que ele utilizava, e ele começa a tratar melhor o veículo, porque ele sabe que no final ele vai querer comprar aquele carro. Então, eu não vou destruí-lo, não vou frear, não vou acelerar, não vou bater. Vou cuidar bem dele, porque depois, se eu quiser adquirir, eu tenho um desconto absurdo para poder comprar esse carro para mim, que eu já gostava, porque eu já utilizava ele há um tempo. Prática, e ele conhece o caminhão dele, né? Exato. O cara fica, meu Deus, eu vou utilizar disso. Mas ele tem que estar dentro de um score bem restrito de isso aqui funcionou durante um ano, então se funcionou bem, você tem X% de desconto. Se não funcionou tão bem, você tem tantos por cento. Então a ideia dele é ser o melhor para que ele consiga um desconto maior. Ou para que ele consiga um bônus, sei lá, vou dar um vale compras de R$1.000 pro melhor do semestre. E aí acaba criando isso entre eles mesmo, de olhar para a situação e falar, não, eu preciso melhorar, porque eu quero aquele bônus, né? Eu quero ser melhor. Porque se você só olha e só pune, só olha para os piores, né? Acho que a ideia é realmente não olhar só os piores, olhar a galera que tá lá em cima e usar eles para motivar, porque eles mesmos se motivam. Se você só vai e pune a galera, o pessoal fala, tá bom, né? Que seja. Sim. Ou eu tive 5 exceções. Eu já tô ferrado, eu não vou melhorar mais, porque eu já me ferrei. Sim. Mas como eu tô olhando quilômetro rodado, não, eu tenho mais tantas rotas no mês, se eu não tiver mais nada daqui para frente, eu ainda não consigo perder o bônus. Sim. Esse tipo de interessante saber disso, porque é aquela mudança de mindset, né? No começo, não, é uma tecnologia que vai me punir, ou vou ser, né, criticado por isso, e aí vira um incentivo, né? Vira algo motivador ali para aquele motorista, não só para telemetria, para videotelemetria também tem, né? Para ambas as tecnologias. Eu acho que, e assim, o mais importante de colocar nesse ranking, né, de motoristas, é a personificação, eu diria, porque hoje a Argos, juntamente com a Geotab, a gente consegue personificar, ou seja, eu consigo ter o mesmo critério da empresa A, vai ser o critério dela de avaliação. Talvez o peso, a nota que ele vai dar para uma freada brusca ou para um evento de celular seja e a empresa B enxergue isso de uma forma diferente, né? Sim. Então, seria até incoerente da nossa parte, enquanto tecnologia, colocar o mesmo peso e a mesma medida para empresas diferentes. Sim. Então, é importante colocar que a gente consegue personificar isso dentro desse ranking de motorista, exato, colocando pesos e medidas com base naquilo que você definir que é importante para a tua operação, né? Aplicar a regra de negócio, né? Isso, não ser uma coisa quadrada de que você não tem como mexer, né? Exato. É assim que a gente faz e você se adequa. No nosso caso, é sempre o contrário. Tá aqui a minha regra de negócio, como que a gente consegue encaixar isso dentro da isso plataforma? Vale tanto para o ambiente de telemetria quanto para o ambiente de vídeo, né? Porque a gente tem clientes hoje no ambiente de minério de ferro, por exemplo, que o nível de criticidade é extremamente alto no ambiente de segurança. Então, para qualquer evento de sonolência ou evento de celular, é extremamente proibido, né? A gente tem operações rodoviárias que existe um nível de flexibilização ali por parte da empresa de transporte. Então, depende do nível de segurança de cada empresa. Então, por isso que é importante você ser flexível, ao passo que você consiga se adequar
a qualquer tipo de operação, de ambiente, porque senão você fica engessado, né? E aí perde um pouco do sentido, né? Porque aí a gente volta a falar do gestor de frota, que ele não tem tempo. E aí quando você tem uma operação que é quadrada, você não consegue personificar para tua operação ou para o teu gestor de frota. E aí ele acaba perdendo tempo. E aí perde valor. Exato. Rafa, a gente sabe que no Brasil, por ranking, né, de acidentes, primeiro de tudo é excesso de velocidade, né? É o maior número de acidentes que acontecem no Brasil há anos, é por isso. Depois, em seguida, uso de celular e, por último, sonolência. Quando os clientes te procuram, o que é que mais eles comentam com você? Hoje, normalmente, Andressa, são justamente por esses 3 ambientes mesmo, né? Celular, sonolência. A estatística tá certa, né? Isso faz total sentido, né? Até porque o celular ele acabou sendo um grande vilão hoje, né? De atenção no trânsito. Para a gente que está o dia a dia nas estradas, a gente acompanha vários casos de motoristas usando celular ainda, tanto no veículo leve, veículo pesado, extra pesado. Infelizmente, essa é uma das nossas realidades, né? Mas a procura sempre vem justamente por isso. Mas eu diria que tem uma outra procura que ela é ainda maior, tá? De fato para diminuir a carga de trabalho nesse ambiente de vídeo, porque imagina uma empresa que tem 100 caminhões com 5 câmeras conectadas no caminhão, gerando imagens a cada X segundos, então dá um número de eventos de excessos, um número de excessos extremamente alto. E isso ele perde o sentido para ele. Então ele quer algo que seja mais automatizado, que ele consiga de fato extrair valor ou uma solução, porque no mercado com outras empresas ele não consegue fazer essa gestão, né? Então é mais uma empresa, é mais um dado, é mais um relatório, é sempre mais um, né? E aqui não. Então tem essa procura olhando para o ambiente dos eventos de sonolência, celular, e cinto, enfim, tem outras demandas também, mas muito voltado para diminuir a carga de trabalho ou que de fato seja algo produtivo, que tenha resultado, né? Então essa é a procura que normalmente as empresas nos buscam. Legal, interessante saber disso, porque quando a gente fala em acidente, né, aparece na estatística do Brasil esses 3 indicadores como os principais causadores, né? E na Geotab a gente sabe que a gente tem a reconstrução de colisão, né? Como que funciona isso? Eu acho super curioso e super da Geotab, né? Sim, esse é um ponto muito importante porque é algo que nos diferencia. O que acontece? O nosso dispositivo, normalmente no mercado os dispositivos eles têm o que a gente chama de ping rate ou time based, que é a cada X minutos, a cada X segundo eu envio essa informação para você. A gente utiliza o algoritmo de curva, que foi patenteado pelo CEO da Geotab, tem vídeo no YouTube tudo explicando, que nada mais é do que olhar as informações, né, receber as informações como elas vêm e meio que ir filtrando isso e mandando para a nuvem. O que acontece? Quando ele detecta alguma mudança muito grande no acelerômetro ou no giroscópio, que é a questão da direção brusca, da questão da própria colisão, ele começa a coletar isso em milésimos de segundo. Então eu consigo entender exatamente o que aconteceu. E aí o motorista bateu o veículo e aí ele fala, não, eu bati porque bateram em mim. Como que você vai provar isso? A reconstrução de colisão, ela vem para te mostrar aonde foi o primeiro impacto, se foi uma freada, se foi uma aceleração, se foi pro lado, se você bateu em cima, porque tem os 3 Gs, então se você capotou o veículo, né? Então ela tem essa ideia de mostrar essa questão do acelerômetro do giroscópio em milésimo de segundo e especialmente o sentido que foi. Porque se o motorista não bateu, se bateu atrás dele, ele vai saber que tem o veículo sendo impulsionado para frente primeiro, para depois a freada no próximo veículo. Isso sai tudo em relatório também, né? Sim, e aí dentro desse relatório você consegue olhar a questão da viagem, então perceber quanto tempo de viagem ele teve antes de bater, perfil de velocidade da via, então comparar a velocidade que ele estava da velocidade da via, porque se ele viesse o tempo todo na viagem acima da via, você já ia saber que estava com esse perfil de condução agressiva. Ou não, ele estava realmente abaixo da velocidade da via. Então, tudo isso a plataforma gera a partir do momento que houve um impacto, né? Você consegue olhar para o passado e entender o que aconteceu nessa questão de milésimo de segundo. E é bacana comentar, um caso real, inclusive, de um cliente nosso de Brasília, que o caso de reconstrução de colisão foi efetivo não para uma colisão, mas ele teve o feixe de mola do caminhão quebrou, e ele foi entender o que tinha acontecido, porque segundo o discurso do motorista, quebrou. Né? E aí ele foi entender. E aí pelo relatório da parte de reconstrução de colisão, ele detectou que teve um impacto muito forte na parte inferior do carro,
E aí ele foi pegar a informação segundo a segundo. No que ele pegou essa informação, ele viu que pegou um buraco na via. E aí quebrou o feixe de mola. E aí, a partir disso, ele começou a fazer gestões só sobre essa parte de impacto. É bacana esse ponto. É importante porque a gente consegue entender, por exemplo, um veículo... A gente fala muito da reconstrução de colisão, que seria realmente o cenário crítico de aconteceu alguma coisa, vou olhar câmeras para ver como que aconteceu, vou olhar o dispositivo para entender como é que ele estava antes. Mas até essa questão de veículos que tem muita manutenção. O carro quebra demais. E aí você tem mesmo veículo, mesma operação similar, mesma quilometragem, e tem um quebra mais e o outro quebra menos. E aí você vai olhar a questão de buracos, né? Qualquer tipo de impacto. A questão de RPM. Tem N coisas que se você não tem esse tipo de tecnologia, não tem câmera, você fica muito no escuro. E aí não que o motorista vá mentir, mas você tem só a palavra dele para se defender judicialmente num cenário de colisão, de processo, ou somente aquela informação que ele está te dando para fazer uma manutenção. Então você não sabe, às vezes o problema é a rota que o cara está andando, mas como ele não está olhando o chão, ele não sabe o que está acontecendo. Sim. E na videotelemetria também é possível, porque lógico, a telemetria vai passar todos esses dados, todas essas informações, mas aí como é que foi a condução para que tenha gerado esse acidente, né? E assim, 99% das vezes se pega-se situações de manutenção, por exemplo. Eu vou ser um pouco menos audacioso, vou colocar 80%, né? Das vezes por conta de distrações, né, em geral, né? Então, às vezes ele pega um buraco, por exemplo, por um tema de olhar para o telefone, olhando para o lado, né? E aí a gente consegue se antecipar além disso. Mas, pegando um gancho sobre esse tema dos buracos em especial, a gente falou um pouco mais cedo sobre desenvolver tecnologias voltadas para esse segmento, né? Então, a Argus hoje ela também desenvolve novas IAs, né? Novas inteligências de mercado. A gente sai um pouco do padrão de mercado e começa a olhar para outras tecnologias que a gente possa desenvolver. Então, por exemplo, nesse ambiente de buracos, por exemplo, a gente pode desenvolver uma solução específica para a detecção de buracos da via, até para que ele possa mapear a própria rodovia que ele está rodando, qual que é a rota que ele está fazendo, se faz sentido ele trocar de rota, por exemplo. Para quem cuida, né, também de estradas, né? Exato. Poder entender onde é que eu tenho que fazer manutenção ali. Então, as concessões das empresas exatamente, de concessão. Hoje nós somos muito presentes nesse ambiente de concessão de rodovia. E, obviamente, essa solução ela nasceu em virtude disso, né? Até para poder mapear a rodovia, pontos, etc. Mas é importante colocar que isso também pode ser usado para o ambiente de transporte, né? A gente vê hoje casos, infelizmente, que as nossas rodovias não são muito bem geridas do ponto de vista de manutenção, etc. E é algo que a gente possa também trabalhar. Que já existe, na verdade, né? Que é super interessante isso também. Mas aí quando eu falo de colisão, lógico que hoje a gente está falando de segurança, a gente espera que toda a nossa tecnologia previna isso, mas caso aconteça, né? Pensando pelo lado da empresa e também do motorista, existe a telemetria que vai trazer todo esse relatório para entender aonde que foi a colisão, em que lado do veículo, em que momento. Mas a videotelemetria traz o vídeo para poder entender a condução, né? Será que ele realmente estava usando o celular? Será que foi um índice de sonolência? E aí o gestor pensar se tem que mudar, de repente, a jornada de trabalho daquele condutor, ou se fazer alguma advertência, né, pelo uso do celular, porque aí está infringindo a lei, né, mas também quase um risco aí de acidente que aconteceu ou já aconteceu. Como que é isso, né, quando os clientes procuram também a gente aí como Argus para saber sobre essa parte de recuperação das imagens? O que a Argus hoje oferece para isso? Então, Andressa, quando a gente fala de recuperação de imagem, é exatamente nesse ambiente que você acabou de colocar, né? Para eu até poder ter um resguardo do ponto de vista de segurança, do que aconteceu, né? Porque às vezes, até ontem, modo de falar, né? Era a palavra do motorista quanto a palavra de quem sofreu o acidente, se tivesse vítimas, ou até mesmo da empresa. E hoje a gente acompanha no mercado essa evolução, como que esse motorista pode se resguardar, porque a imagem, a evidência é extremamente importante, só que talvez evitá-la é muito mais importante do que isso, né? Mas, entretanto, a gente tem casos de clientes reais que tiveram, por exemplo, posso citar aqui N exemplos, mas citando um em especial que é mais simples, numa rodovia que o veículo estava parado, naqueles pare-siga, sabe? Por conta de manutenções, etc. Um outro caminhão estava parado, o outro caminhão passou e levou o próprio retrovisor do caminhão zero. Então, para o motorista explicar isso dentro da empresa foi difícil, né?
E a nossa tecnologia conseguiu detectar esse tipo de situação. Parece simples, mas assim, no final do dia faz toda a diferença. Então, quando a gente olha, tem dois... ponto cego, deu para identificar? Isso, tanto pela câmera frontal, pegando o caminhão vindo, e as laterais pegando o caminhão levando embora. Né? A importância de ter também esses sensores externos. Isso é importante. Agora, no ambiente de recuperação de imagem, a gente consegue detectar esses, diria que, diagnósticos, né, do que de fato aconteceu, como que estava o ambiente externo naquele momento, o ambiente interno da cabine, o comportamento do condutor, né, naquele momento. Né? A gente tem casos aqui que, posso citar também outros exemplos de tombamentos a 20, 30 por hora por conta de um desnível da via, por um descuido do motorista usando o celular, ele acaba tombando um caminhão a 20, 30 km por hora por conta do efeito chicote da carreta, né? Então ele tomba a carreta e aí o próprio cavalo tomba. Então tem N situações que a gente pode usar como exemplo até para que o motorista se resguarde mesmo, né? Sim. Até mesmo olhando para o ambiente do motorista, mas olhando para o ambiente também da empresa, porque tem empresas que conseguem não vou usar o termo salvar, né? Mas de fato geram um saving ali de prejuízos judiciais, em virtude de ter a imagem que comprova que ele não tem nenhum envolvimento direto com aquele acidente. Né? Então, de fato, faz muita diferença você poder ter todo o histórico dessas imagens, seja ela dos eventos ou até mesmo do que aconteceu. E lembrando que a gente está falando de colisão já, né? O acidente já acontecido ali, né? Tanto o papel da Geotab quanto da Argos para poder ajudar e apoiar o cliente quanto a isso, o motorista também. Mas a gente, no fim do dia, a gente serve para prevenir, né? Exato. Serve para que no final do dia isso não aconteça e seja uma exceção, né? Estatisticamente aí, né? Você sabe alguma informação interessante da Geotab, do número de resultados positivos que já foi possível gerar por essas informações mesmo, esses dados que é possível o cliente receber, de que, poxa, foi super importante, né? Algum case de sucesso por existir a tecnologia da Geotab dentro da empresa? Sim, a gente tem bastante cases que são publicados no nosso site, brasileiros e de fora, de operações de last mile, principalmente, que reduziram 30%, 40% a questão de incidentes de colisão por olhar a questão da aceleração, freada, curva brusca. Esse centro de segurança que eu falei recentemente, que foi lançado, que faz essa parte da análise da predição de acidente, foi divulgado no nosso evento Connect, que teve um cliente que reduziu em 30% os seus acidentes, justamente por olhar os pontos que estão destacados lá. Então, eu já vou te dizer aonde você precisa trabalhar, você começa a olhar para ele, vou olhar se o motorista, o problema dele é excesso de velocidade, vou focar no excesso de velocidade. Então, o cenário, esse foi divulgado recentemente, foi agora em fevereiro, lá em Orlando, que eles divulgaram que teve esse ganho, né, essa redução de 30% de acidentes, né, de realmente existir a colisão, só de olhar para a parte preditiva. Eu estou te apontando um problema nesse cara, trabalha com ele, né? Dá um curso de direção defensiva, foca nisso, e com isso eles reduziram isso em 30%. Poxa, que legal. Isso é um número bem expressivo. 30%. Muito. É bastante coisa. Muita coisa. Só de você realmente olhar o que deve ser olhado. Porque a gente sabe que tem outras situações que vão gerar a colisão, né? Tem muita coisa que não depende do próprio motorista, mas no que está dentro do controle do gestor de frota, o que eu consigo olhar? É o meu motorista. Então, o que eu vou olhar? O que eu tenho controle. Que é o que gera curva fechada, uma aceleração, uma arrancada mais brusca e, principalmente, como você já falou, o excesso de velocidade. A gente também publicou recentemente, nas nossas redes sociais da Argos, né, um case de sucesso, né, de um cliente nosso do Sul, que em questões de meses, assim, não deu nem um ano, que depois de ter a tecnologia também, né, com videotelemetria ali dentro, que eles não tinham ainda antes, ter um número expressivo também, isso que é interessante, a gente vê que a nossa tecnologia serve para prevenção, né? Sim. Serve para que essas colisões, de fato, sejam casos muito isolados, Sim. né? E tá no nosso LinkedIn, tá nas nossas redes sociais, depois acessem aí também para vocês verem que interessante e inspirador, né? Sim, e é bacana colocar também que normalmente essas mudanças culturais, elas precisam ser orgânicas, né? Sim. Porque quando a gente começa aí uma operação, normalmente o número de eventos ele é muito alto. Né? Naturalmente, quando a gente começa essa aplicação de resultados, olhando para aquilo que de fato é importante, a própria tecnologia atuando lá diretamente com o condutor, a nossa torre de controle atuando com a parte da operação em si, esse número começa a cair e chega um ponto que ela fica linear. E aí que a gente tem uma solução
bem bacana, que a gente chama de Argus Day, né? Que a gente pode oferecer para os condutores de fato um curso de como operar o sistema, o porquê daquele sistema, como que ele te ajuda. Porque no final do dia o que importa é esse condutor sair da empresa e voltar para suas famílias. Exatamente. Né? Porque isso me pega muito, porque eu também, pai, esposo, etc., tenho um filho em casa me esperando, então, querendo ou não, todos nós queremos voltar para casa, né? Então, acho que no final do dia isso é o que mais importa, né? Tem o ponto importante de olhar para indicador, para número, eficiência, né? Claro, segurança, fadiga, etc. Mas no final do dia, garantir que o motorista saia, vida, né? Possa voltar para casa e cuidar da sua família, ou cuidar da sua... hoje tem muitas mulheres na estrada também, né? Cuidar dos seus maridos, das suas esposas, dos seus filhos. Isso é o que mais importa no final do dia. Né? Infelizmente, a gente ainda vê casos de muita imprudência, que a gente pode ajudar e pode antecipar para que a gente possa garantir que esse motorista ou essa motorista volte para suas casas. Esse movimento que lá em 2009, né, 16 anos atrás, os motoristas, eles tinham essa coisa de vou destruir isso aqui. Então jogava água, arrancava o equipamento, fazia o que fosse para poder danificar, porque enxergava como algo negativo, de que isso aqui vai me delatar. E hoje em dia, para eles, é essa questão da segurança. Se acontecer alguma coisa, eu tenho a câmera lá para provar que não fui eu. Se baterem em mim, eu tenho como o dispositivo para provar que não fui eu que bati primeiro. Sim. Essa mudança cultural está acontecendo. Sim. A gente já percebeu isso. E eles são os principais envolvidos. E quando você consegue motivá-los, né, quando você consegue explicar para o motorista por que isso e qual que é o sentido disso tudo, passa a ser algo que eles querem que esteja lá. Sai daquele negócio do cara de, ai, meu Deus do céu, que fizeram aqui? Por que colocaram isso pra me monitorar? Pro cara de, por favor, coloquem. Um copiloto, né? Exato. Me ajuda aqui, porque eu tô fazendo o que eu posso, mas se acontecer alguma coisa lá, eu tenho maneiras de provar. Então, essa questão do motorista, né, de você provar pra ele o valor e que não é uma coisa pra prejudicá-lo, é sempre o melhor movimento. E é muito mais fácil pro gestor de frota quando a frota inteira tá de acordo, o cara entende que vou voltar bem pra casa. É natural. E aí fica muito mais tranquilo para a operação, né, para a gestão de frota em si e para a empresa que está fazendo aquilo lá, porque a gente consegue ter realmente esses cases de sucesso, a gente consegue mostrar valor, que acho que é para isso que a gente está aqui. E é bacana porque a gente tem um caso recente, eu posso compartilhar aqui, um cliente nosso de Minas Gerais, inclusive, que no começo da implantação, os próprios motoristas tiveram muita resistência, né, com relação à câmera, com relação à telemetria, etc. Mas nós temos um relato de um motorista que se envolveu em um momento de um lapso de dormir ao volante e ele acordou com a nossa tecnologia, ele estava quase tombando o caminhão. Né? Ele parou o caminhão, ele não tombou o caminhão e ele fala até hoje, pô, a Argus salvou minha vida. Porque senão forte, né? E eu tive presencial nesse cliente, conversei com ele, com o motorista em especial. E é muito gratificante a gente ouvir isso, porque garantir que esse motorista não se envolveu em um acidente por conta das soluções ali de telemetria e de câmeras, atuando em tempo real com ele, faz cada vez mais sentido fazer aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, né? Então, Sim. De fato, não é uma solução para atrapalhar ou para incomodar, de forma alguma. Eu venho de uma família de tios e tios-avós caminhoneiros. Então, de gente que saía... Eu sou de Campinas, saía de Campinas até o Ceará, num caminhão, com umas estradas péssimas. E há muitos anos, então não tinha esse tipo de tecnologia. Sim. Você tinha que estar sempre ligado e se acontecesse alguma coisa, rezar para ter alguém na pista para poder falar, Exato. Não foi ele. Então, eu penso que isso, hoje em dia, meus tios são todos aposentados, a maioria deles, então, que seria uma coisa muito legal para eles, porque estaria ali para um apoio, que é uma coisa a menos para você pensar. Já tem que pensar que eu tenho que chegar no destino, eu estou com uma carga muito cara, e eu tenho que pensar que eu tenho que olhar todos os cantos, obviamente, mas que se acontecer alguma coisa, eu tô lascado, porque tô no meio do nada, né? Estrada Bahia, Nordeste, não tem nada ali no meio, não tem ninguém para me apoiar. Com a telemetria, com as câmeras, pô, eu tô aqui, eu vou focar no que eu preciso fazer, porque eu tô fazendo certo, e se acontecer alguma coisa, tem como comprovar. Exato. Gente, que papo bom, foi muito bom mesmo, né? A gente poder conversar sobre todos esses assuntos de segurança. Porque, na verdade, no final das contas, o motorista merece cuidado, né? O gestor de frotas merece também ter a informação ali inteligente, na palma da mão, com informações que vão fazer a eficiência acontecer para dentro da empresa, porque há essa cobrança, a gente sabe, mas que também tenha mais segurança, que tenha mais redução de tempo, de custo ali, voltado com tudo isso. E eu queria, na verdade, saber se vocês têm alguma dica aí final para quem está nos ouvindo, nos assistindo aí,
sobre todo esse papo aí que a gente teve hoje? Se eu pudesse dar uma dica, eu daria uma dica para as duas personas, né? Tanto para o motorista quanto para o gestor de frota, né? Primeiro, para o motorista, enxergue a tecnologia como a sua aliada, né? Como o seu parceiro do dia a dia. Porque a gente está ali, de fato, para ajudar, para contribuir, para dividir um pouco da nossa experiência, do nosso dia a dia com você, motorista, e para garantir que você volte para sua casa, né? E para o gestor de frota, eu indicaria uma dica, né, que a gente acompanha. Eu também não sou especialista em tudo que eu falo, né? Acho que a gente está aqui para 16 anos, mas ainda não, né, Rafa? Para poder dividir um pouco. Olhe para aquilo que de fato é importante para o teu dia a dia. Comece a operar naqueles pontos que a tecnologia te dá de dado ou de número de maneira geral, para que você possa direcionar a sua energia para aquilo que de fato você precisa. Porque às vezes você gasta muito tempo, muita energia, talvez com indicadores que não vão fazer diferença no dia a dia. Então, se eu pudesse dar uma dica para essas duas personas, seria essa. Bem, e você, Carol? Bom, o Rafa já falou tudo, né? Ele foi primeiro, eu falei, gente, agora não tenho nada pra falar. Agora apertou. Mas é realmente isso, de não encarar a tecnologia como algo restritivo. Tem muita gente que pensa, isso aqui vai ser muito caro, isso aqui vai ser absurdo. Não são tecnologias que são caras, e você precisa colocar depois o custo da vida do teu colaborador, o custo do teu veículo, porque você vai olhar, o colaborador ele vai olhar o veículo também, e entender realmente os pontos que você precisa tratar. Porque tem muita tecnologia que te enfia um monte de dados e não te dá um direcionamento. Então, trabalhar mais essa questão direcional, olhar estudos de casos, então olhar o que já foi feito de legal. Tanto a Geotab quanto a Argos tem times muito bons para fazer esse apoio, para dar esse direcionamento, né? Eu faço parte da área de engenharia de soluções, então trazer os problemas, é muito bom isso de ouvir o problema do cliente e encontrar maneiras. E eu acredito que ambas as empresas têm esse direcionamento. Então, usa a tecnologia a seu favor, tanto o motorista quanto as empresas, e olhar para o futuro. Tudo bem a gente revisar o que está acontecendo agora, mas pegar essa parte de machine learning, de inteligência artificial, para predizer, para eu melhorar o daqui para frente, entendeu? Ok, olhar o que já aconteceu, mas o futuro está aí e a gente tem muita ferramenta para ajudar. Exato, e olhar com inteligência, né, Carol? Porque olhar para frente com base no que aconteceu no passado. Que é o preditivo da Argos também, né? Fazer preditivo. Exato, porque assim, olhar para frente é legal, mas eu preciso olhar para trás para entender o que aconteceu, né? Para melhorar para frente. Eu concordo. A gente também, até completando, a gente tem uma machine learning dentro da Argos também, que é o preditivo nosso, né? Que nada mais é assim, de uma forma, claro, tem pessoas especialistas na Argos para poder explicar muito melhor do que eu. Mas assim, de uma forma muito sucinta, é basicamente pegar a estatística daquilo que aconteceu, né, no passado, né, e qual é a probabilidade de, permanecendo esse mesmo comportamento, o motorista ter chances de acidente, né? Qual que é o risco, né? Na verdade é uma árvore, assim, muito grande, completa de decisões ali, que o algoritmo vai entender e vai, né, colocar ali como um indicador, olha, tem essa probabilidade, fique atento, né? Isso já funciona para muitos clientes nossos, que na verdade, antes mesmo dele ter um sinal de sonolência, já ter esse preditivo acontecendo. E é bem importante também nessa questão. Sim, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Porque aí a gente começa a olhar, de fato, para o futuro, né? Exato. E não só do que está acontecendo, né? Porque quando a gente olha de machine learning, a própria Geotab tem isso, a Argos também tem. E aí a gente traz esse ambiente cruzado, né? Sim. E é bacana dizer isso, porque isso serve até como a dica aqui que a gente estava falando, né? Porque a gente começa a olhar com base no que está acontecendo agora, o que ainda pode acontecer no futuro. Então, você evita acidentes. Exato. É bem importante. A gente cresceu com essa ideia de que o futuro ia chegar, Exterminador do Futuro, e coisas bem terríveis iam acontecer, mas no final a tecnologia, a inteligência artificial está aí para ser um apoio, e eu acho que a área de transportes é uma área que tem muito a crescer com isso. Sim. Tem muito a agregar. Sim. Obrigada, Carol. Obrigada, Rafa, mais uma vez aí por estar com a gente nesse primeiro podcast da Argos, em especial pelo Abril Verde, né? Sim. E em maio, nós vamos ter mais um podcast, e aí dedicado para o Maio Amarelo, com um mega convidado especial. Logo a gente divulga também para vocês. Continuem acompanhando. Se fez sentido para você esse podcast, compartilha com mais pessoas.